Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos de volta aqui, porque tem notícia. Notícia aparece, a gente está de volta aqui sempre, né? Envolvendo John Arias, pois é, um diário colombiano, um jornalista da Colômbia afirma que o Sevilha da Espanha quer levar o protagonista do Fluminense na conquista da Recopa Sul-Americana. Será que John Arias fica ou vai embora, hein? Vem comigo. Já chegando aqui, tem sempre notícia, tem fato, tem reportagem e tem sempre opinião sincera, opinião sem passar pano, opinião direta para você. Então se inscreve aqui no canal, você vai gostar, vai ser sempre notificado dos meus conteúdos diários, pelo menos 2, 3 vídeos por dia, e deixa o like que é muito importante para a gente chegar em mais gente. Galera, sem mais delongas, sem ficar enrolando, tem notícia, infelizmente, né? Infelizmente, porque todo mundo é fã do John Arias. Melhor jogador do Fluminense, por enquanto, na temporada. Um dos melhores nas últimas temporadas, sem nenhuma dúvida. E hoje, com absoluta certeza, sem nenhum medo de errar, um dos melhores jogadores do continente. Titular da seleção colombiana, está aí no diário AS da Colômbia, tá? Que existe também na Espanha. Fluminense põe preço em John Arias e o Sevilha analisa a ficha dele, analisa tudo que tem para avaliar na compra do John Arias. O extremo colombiano conta com uma oferta formal por parte da equipe espanhola, do Sevilha, porém, no Brasil, querem que ele fique, né? Não querem deixar que ele saia tão fácil. Essa é a manchete do jornalista Juan David Betar Peñuela, que é do diário AS, repito, da Colômbia. Uma foto aí do John Arias ilustrando a matéria. Lembrando novamente, John Arias é titular da seleção colombiana, então ele é um grande astro lá para os jornalistas e para a Colômbia em geral. Um jogador hoje muito famoso por lá. É uma das principais figuras, já começa o texto dizendo que o John Arias é uma das principais figuras do momento, na atualidade do Fluminense, os gols e assistências do ponta colombiano, que é o único jogador sem haver anotado em todos os torneios, tem disputado o Clube Carioca, é o único jogador que anotou gols, né, que fez gols em todos os torneios do Fluminense. Ele é um titular da equipe do Fernando Diniz, né? Titular indiscutível, assim como um constante convocado para a seleção colombiana. Pois é, mas aí vem aqui a parte da proposta. De acordo com a imprensa espanhola, o Fluminense aceitaria qualquer oferta somente por um preço alto, que venderia John Arias por menos, que não venderia o John Arias por menos de 10 milhões de euros. A parte do Fluminense, tá, gente? Não está muito explícito aqui na matéria, mas a parte do Fluminense, pelo que eu entendo aqui, seria de 10 milhões de euros, é o mínimo que o Fluminense aceita para vendê-lo para o Sevilha, que teria feito uma proposta que estaria disposto a levar o jogador. O Fluminense quer pelo menos esses 10 milhões de euros. Lembrando que o preço informado para os clubes de fora, pelo Fluminense, o que está hoje estipulado no contrato do John Arias, é 50 milhões de euros. Essa é a multa integral do John Arias para sair do Fluminense. Isso para clubes do exterior, naturalmente. Tomara, né? Tomara que ele não seja vendido para nenhum clube brasileiro, se isso acontecer. Tomara que ele fique no Fluminense. Porém, desses 50 milhões de euros, metade do valor pertence ao Patriotas da Colômbia, clube onde o John Arias estava antes de vir para o Fluminense e que não aceitou vender a sua metade. O Fluminense tentou comprar essa metade ano passado e os Patriotas não concordaram em vendê-lo, porque o Fluminense comprou ele muito barato, comprou por $600 mil 2 anos e meio atrás. Ele chegou em agosto de 2021 por $600 mil. Hoje daria em torno de 3 milhões de reais. Pois é, agora está valendo muito mais e a multa dele integral, repito, é de 50 milhões de euros. Tem uma pequena parte aí de 10% do valor da multa que pertence ao empresário envolvido, aí, ao intermediário. Mas, enfim, metade do valor, metade dos 50 milhões de euros, mais ou menos isso, porque a multa nunca é cobrada integral. O Fluminense teria, grosso modo, se fosse vender integralmente na multa máxima, em torno de 23 milhões de euros, vai descontando aí já o que sobraria também para o intermediário, 23 milhões de euros. E está aceitando, segundo essa informação do jornalista colombiano, está aceitando um mínimo de 10 milhões de euros, que dá em torno de 55 a 60 milhões de reais. Bom, e mesmo assim,
cederia pelos 10 milhões de euros, mas permanecendo com uma porcentagem ainda em caso de venda futura. Gente, é um dinheiro ruim, 10 milhões de euros? Claro que não. Por metade do Arias, que é o que eu entendo, não está muito explícito aí, mas isso para mim diz respeito ao Fluminense. Se é 10 milhões de euros o valor que o Fluminense quer, isso diz respeito apenas aos 50% que ele tem. Né? Então, para mim, não é em relação à venda integral. O Fluminense ficaria com os 10 milhões de euros, e aí o resto, que é do empresário, que é do intermediário, que é do Patriotas, eles que se virem. Mas o Fluminense quer receber essa parte. E ainda ficar com percentual para uma futura venda. É um dinheiro ruim? Não. Mas o Arias é um jogador hoje fundamental. É um jogador que eu diria, dos pouquíssimos que tem no Fluminense hoje, talvez o top 1 nesse aspecto que eu vou abordar agora é insubstituível. É um jogador que tem uma função hoje absolutamente única dentro do grupo. Além do talento de saber finalizar, do fôlego que tem, além da habilidade que ele tem, o John Arias é um motor que o Fluminense tem nessa formação, nessa filosofia de jogo do Fernando Diniz. A gente cansa de ver jogo sim, jogo também, ele puxando o contra-ataque, ele levando o time todo à frente, nos raros momentos em que o Fluminense não joga naquela forma de toque para lá, para cá, geralmente para o lado, né? O Arias dá profundidade, ele dá verticalidade, ele tem esse arranque que, repito, é único dentro do grupo do Fluminense hoje. Então, é um jogador absolutamente insubstituível nesse momento. É invendável? Claro que não, né? Porque tem preço fixado, tem um valor colocado lá, e para um jogador de 27 anos, 10 milhões de euros por metade dele, ou por um pouco menos de metade, porque ainda tem a parte do empresário, 10 milhões de euros não chega a ser uma venda ruim, é como se ele estivesse sendo vendido por 23, 25 milhões de euros no total. A questão é se o Fluminense está precisando realmente desse dinheiro. Porque se não tiver essencialmente precisando desses 10 milhões de euros, era melhor não vender. Ele tem contrato por quase 3 anos mais, o contrato dele vai até quase o fim de 2026, né? Então ele tem 2 anos e meio de contrato, ainda com o Fluminense. Recentemente teve esse contrato estendido para esse prazo até o fim de 2026. Muito recentemente teve um aumento bom, depois de ter sido protagonista na final da Recopa. Então, gente, o ideal mesmo era ficar com o John Arias. Primeiro que não é uma grana estratosférica, não é uma proposta chamada irrecusável. Se fosse o valor realmente da multa, que seria para o Fluminense quase 25 milhões de euros, ou algo muito próximo disso, 18 milhões de euros, 20 milhões de euros, ok. Né? Seria realmente uma venda que você pode considerar quase que irrecusável. Mas 10 milhões de euros é um ótimo dinheiro, mas para o que ele vale hoje para o Fluminense, para o que ele representa, para o que ele dá de retorno, que pode dar ainda até o fim de 2026, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Salvo se o Fluminense precise desse dinheiro de uma forma essencial e emergencial. O que eu acredito que não seja o caso, porque o clube recebeu recentemente várias premiações, Recopa, Libertadores, vai começar a receber tudo isso de novo agora, vai começar a disputar Libertadores, tem premiação por cada fase, por cada jogo jogado na fase de grupos, inclusive. A Copa do Brasil também premia muito bem a cada fase que você passa. O Fluminense agora vai entrar na Copa do Brasil. Então, na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena. É muito melhor recusar os 10 milhões de euros. É assim que se faz em time gigante, em time grande. Veja como faz o Palmeiras há um tempo. Veja como faz o Flamengo. Palmeiras vendeu o Endrick. Vendeu por quase 70 milhões de euros, né, minha gente? 70 milhões, incluindo aí os bônus. E recebe com segurança mais de 50 milhões de euros e com os bônus chegaria a 70 milhões. Então é diferente. Você vender o cara por 30 milhões de euros, como o André pode ser vendido por 35, 30, a gente até entende. 10 milhões de euros por um cara como o Arias, embora já seja mais velho, embora o Fluminense só tenha 50%, o melhor mesmo é não vender. Era ficar com ele, marcar a posição, que seria inclusive simbólico de uma fase de gigantismo do Fluminense, que agora mudou de patamar, mudou de prateleira, e nessa prateleira está como protagonista, como um símbolo grande desse Fluminense em 2024, John Arias, que hoje é o principal jogador do elenco. Tomara que não venda, né, gente? Vamos aguardar os próximos capítulos. Quero saber a opinião de vocês, mas não deixa de se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e a gente se vê. Valeu, galera. Abraço.